Bom dia, meus alunos do 7º ano da Escola Dinâmica. Vamos iniciar agora mais uma aula, Hoje, quinta-feira, iniciaremos o nosso capítulo 7 do livro falando da distribuição da população brasileira, que é uma população ligeiramente grande, digamos assim, atingindo a marca de aproximadamente 205 milhões de habitantes, e teve um crescimento vultuoso nas últimas décadas, devido a fatores ligados principalmente à questão econômica do Brasil, do período militar até início dos anos 80, meados dos anos 90. Para você ter ideia, nos anos 50 a população do Brasil era cerca de 90 milhões de habitantes. Inclusive nos anos 50, não, nos anos 70, Inclusive foi feita até uma música na Copa de 70 que dizia assim, 90 milhões em ação, pra frente Brasil do meu coração. Então a gente tinha naquela época cerca de 90 milhões de habitantes, que praticamente em menos de 50 anos a população mais do que dobrou. Dos anos 70 para hoje, mais do que dobrou. Por que isso ocorreu, Inicialmente a distribuição brasileira, ela antigamente era concentrada grande parte nas áreas rurais, Muito da população se concentrava nas áreas rurais. Por quê? Porque a gente não tinha um país tão desenvolvido economicamente, que oferecia uma grande quantidade de empregos, principalmente nas regiões mais urbanizadas. E aí as pessoas preferiam, em grande parte, viver nas áreas rurais, porque ali mesmo eles plantavam, colhiam, tiravam seu sustento e conseguiam sobreviver. Mas não se tinha informação naquela época também de métodos contraceptivos, como anticoncepcional, camisinha, DIU, diafragma, coito interrompido, etc. Porque, infelizmente, naquela época as pessoas não tinham acesso à informação televisiva. Só quem tinha acesso à televisão na época era quem tinha condição financeira para comprar uma televisão. E muitas vezes algumas prefeituras colocavam televisão em praças públicas e, devido também à questão do governo militar, não se poderia falar sobre sexo na TV, sobre educação sexual na TV, porque ia contra os princípios morais do sistema político na época. E as pessoas desconheciam os métodos contraceptivos, e consequentemente tinham vários filhos, Minha avó, por exemplo, chegou a ter 15 filhos, porque não se tinha informação. E também a Constituição daquela época, dizia que, a Constituição não, o Código Civil na época, dizia que a mulher era para servir o homem como dona do lar. Ela não podia ingressar no mercado de trabalho. Então ela tinha que cuidar dos filhos e procriar apenas, cuidar da casa. E isso promoveu com que a gente tivesse essa grande explosão demográfica, no Brasil, em grande parte nas áreas rurais. E aí a gente teve uma população que promoveu esse inchaço populacional do Brasil, acabou trazendo fatores positivos e acabou trazendo fatores negativos também, que a gente vai falar mais adiante. Vamos falar de algumas teorias demográficas também posteriormente. E agora nós vamos falar sobre população absoluta, população relativa, taxa de natalidade, taxa de fecundidade e taxa de mortalidade. O que é que isso significa? O que é que é uma população absoluta? A população absoluta
de uma determinada região é o total ou quantitativo total da população de uma região, desprezando a área. Por exemplo, qual a população absoluta do Brasil? 205.041.421 habitantes. Essa é a população absoluta. Eu desconsidero a área. Qual a população absoluta, por exemplo, de Pernambuco? Aí a gente vai dar um número exato que é relacionada àquela região, que está relacionada àquela região. E o que é população relativa? Aí é onde eu entro a área. População relativa é igual a densidade demográfica, a mesma coisa. Toda vez que falar em densidade demográfica ou população relativa, é a mesma coisa. É a relação entre a população absoluta dividido pela área. Por exemplo, qual a população relativa do Nordeste? Eu vou pegar o total da população do Nordeste e dividir pela área. E aí eu vou ter uma população relativa do Nordeste 53,1 habitantes por quilômetro quadrado. Então eu tenho uma população relativamente baixa. Se a gente for relacionar a população relativa do Brasil, fazer uma relação entre a população absoluta do Brasil com a população absoluta, por exemplo, do Japão, é uma diferença gritante. O Japão tem cerca de 225 habitantes por quilômetro quadrado. A população brasileira é de aproximadamente 27 habitantes por quilômetro quadrado. Então, eu tenho um país com uma população relativamente baixa, uma população absoluta alta, é a alta população absoluta do Brasil. Então, o Brasil é um país populoso e pouco povoado. Por que populoso? Porque é grande sua população. Mas é pouco povoado porque a área brasileira ela não está totalmente povoada. Eu tenho áreas com grandes vazios demográficos, como por exemplo o sertão nordestino. É uma área muito despovoada, por conta de questões ligadas a fatores naturais, como solo improdutivo devido à escassez de chuva. Isso faz com que haja repulsão populacional e ocorra aquele êxodo rural que eu falei para vocês na aula passada, que é a saída do homem do campo para a cidade em busca de condições melhores. E aí a gente tem essa população brasileira distribuída de forma irregular, como boa parte de muitos países do mundo por aí. A população de muitos países do mundo está distribuída de forma irregular, Porque existem vazios demográficos em muitos territórios mundiais. Quando eu digo vazio demográfico, são áreas que não têm existência de vida humana, Porém, existem áreas com grandes concentrações demográficas. Aqui no Brasil, por exemplo, a maior parte da população está concentrada basicamente nas regiões litorâneas, no litoral. Por quê? Porque são áreas que oferecem melhores condições de vida. Áreas que oferecem emprego, áreas que têm um clima favorável, que têm um solo favorável para o desenvolvimento da agricultura, como no caso da zona da mata. Então tudo isso influencia para que eu tenha uma área de atração populacional. E aí, como na década de 60 e 70 a maior parte da população brasileira se concentrava nas áreas rurais, essa coisa veio se invertendo por conta da oferta de empregabilidade e houve esse processo migratório. E hoje a maioria da população brasileira está concentrada nas áreas do quê? Urbanas. E aí a gente tem alguns fatores negativos, que eu já falei para vocês, que é a questão do surgimento das ocupações desordenadas,
que são as favelas, as comunidades, na realidade. Não é? E aí eu tenho a falta de saneamento básico, esgotos a céu aberto, a falta também de hospitais, não é? Que acaba proporcionando o aumento de epidemias e endemias em determinadas regiões. Então tudo isso acaba contribuindo para que haja uma desestrutura no sistema populacional dos meios urbanos no Brasil. Não só do Brasil, mas também em alguns países com a economia um tanto desfavorável, como é o caso da grande maioria dos países africanos, por exemplo. E o que vem a ser o crescimento natural? Não é? Crescimento natural é o número de óbitos vezes 1000 dividido pela quantidade de habitantes, o número de habitantes, o total de habitantes. Então eu pego o número de pessoas, não é? Que morreram, multiplico por 1000 e aí divido pela quantidade de habitantes da região, onde eu vou ter aí o crescimento natural da população. É um cálculo matemático que vocês não se apeguem a isso, porque isso aí é uma coisa que a gente não utiliza muito. Né? Vocês provavelmente é muito difícil acontecer alguma questão sobre isso lá no ensino médio ou vestibular. Isso é uma coisa que a turma bota só para nível de informação. Já a taxa de natalidade, aí sim, possa ser que você veja que a taxa de natalidade é a quantidade de pessoas que nascem vezes 1000 sobre o total da população. Não é? Então, em curtas palavras, taxa de natalidade é a quantidade de pessoas que nascem em uma determinada região. Não é? E mesma coisa a taxa de mortalidade, número de pessoas que morrem vezes 1000 dividido pelo total da população. Eu tenho aí a taxa de mortalidade. Não é? Então, alguns países há uma diferença, uma dicotomia muito grande em relação ao crescimento natural, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Não é? Os países mais pobres têm uma relação direta entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Por quê? Os países mais pobres eu tenho uma alta taxa de natalidade devido à falta de informação da população, que não sabe quais são os métodos contraceptivos e automaticamente também não tem informação levada pela mídia para eles. Automaticamente, eu tendo muito filho, eu vou ter também um crescimento da taxa de mortalidade, porque eu vou ter uma população mais pobre crescendo cada vez mais, né? E, consequentemente, eu vou ter, além dessa população cada vez mais pobre crescendo muito mais, você vai ter a falta de pessoas com mão de obra qualificada, que vai ficar fora do mercado de trabalho e, consequentemente, eles vão ter filhos e, para não deixar os filhos deles morrerem de fome, eles vão começar a roubar, a matar. Além disso, o sistema médico hospitalar dos países pobres são sistemas médicos onde são tanto quanto deficitário em relação ao atendimento público para a população. Né? E aí muitas pessoas acabam morrendo nas filas de hospitais, esperando períodos para fazer exames médicos. Você não tem um sistema médico que ofereça medicamentos gratuitos para a população. E isso acaba generalizando o processo de crescimento da taxa de mortalidade em países pobres. Então, nos países pobres, a taxa de natalidade corre junto com a taxa de mortalidade. Não é? E aí, consequentemente, eu vou ter, em contrapartida, um baixo índice da expectativa de vida. Por quê? O que é a expectativa de vida? É o tempo médio em que as pessoas ficam vivas em um determinado país. Países onde eu tenho uma queda na expectativa de vida, automaticamente eu tenho alguma coisa que está ocorrendo errado. Como, por exemplo, alimentos faltando, medicamentos também faltando, uma ausência do sistema médico hospitalar, um crescimento também na questão de falta de saneamento básico,
Tudo isso acaba ocasionando o surgimento de novas doenças, não é? Doenças que até então tinham sido erradicadas em alguns países e outros pobres, eles não são, como por exemplo a doença de Chagas, não é? A esquistossomose, né? São doenças de países de terceiro mundo, não é? Que acaba promovendo com isso o processo de aumento de taxa de mortalidade, inclusive a mortalidade infantil, que é o que mais preocupa, né? Pessoas que não chegam a completar nem um ano de idade já morrem. Algumas crianças já têm o processo de natimorte, ou seja, eles morrem, já nascem mortos, por conta de falta de pré-natal que a mãe não faz, ou falta de vitaminas que essa mãe deveria ter tomado no período em que estava grávida e não tomou. E aí a criança acaba nascendo com alguma deficiência, não é? Em termos de vitamina em seu organismo, acaba desenvolvendo alguma doença e morre, não é? Então, isso é uma questão generalizada em países que tenham uma quantidade muito baixa de acesso ao sistema médico hospitalar de qualidade, né? Infelizmente. O Brasil ele teve uma mudança muito grande no perfil populacional nos últimos 30 anos. Apesar do nosso crescimento, né, da população, as coisas nos últimos 30 anos começaram a melhorar consideravelmente. Não foi nem nos últimos 30 anos, foi a partir do governo nos 30 anos mais ou menos, o governo de Fernando Collor de Mello, principalmente a partir de Fernando Henrique, onde a gente passou a ter uma estabilização econômica da moeda. Nós não temos mais inflação a partir de então, com a adoção do real, e as pessoas passaram a ter poder de compra, né? Antigamente a gente ia fazer uma compra, e eu acredito que já tinha explicado para vocês, hoje a gente fazia uma pesquisa de mercado, pegava o dinheiro, levava para fazer a compra amanhã, o dinheiro que a gente levou para fazer a compra já não dava mais, porque os preços aumentavam todo dia. Com a estabilização econômica da moeda, o que acontece? A gente teve as pessoas podendo fazer financiamentos de produtos de eletroeletrônicos, né, televisão, né, de eletrodomésticos, pôde também ter acesso a um alimento de qualidade. Né? Eu lembro que quando era criança, década de 80, a gente não vivia numa situação muito boa, e a janta da gente praticamente todo dia era xerém com sardinha. Né? A gente comia isso aí porque era o que dava para comprar. O almoço era feijão, arroz e carne com osso, que minha mãe aproveitava o osso para fazer sopa à noite. Né? Hoje em dia a gente vive uma situação totalmente diferente do que a gente vivia na década de 80. Né? Porque as pessoas passaram a ter uma melhoria no acesso à alimentação. Foi criado também o SUS, Sistema Único de Saúde, que antigamente o nosso sistema de saúde era o INPS, onde a gente tinha umas ambulâncias totalmente desequipadas, que eram os veraneio, que pegavam as pessoas já morrendo no meio da rua, quando aparecia. Não é? Então era uma situação tanto quanto difícil com relação ao sistema médico hospitalar, que a gente não tinha naquela época. Além disso, nós não tínhamos também o LAFEP, que distribuía medicamentos gratuitos para a população. O LAFEP, quando foi criado, melhorou muito, a população de baixa renda passou a ter acesso a medicamentos gratuitos. E isso deu um melhor perfil e melhorou com isso a expectativa de vida do brasileiro, que até então, naquela época, era de em torno de 60 anos. Hoje a expectativa brasileira é de 75 anos. Né? Melhorou consideravelmente. Né? O brasileiro passou a ter uma vida um pouco mais regrada em termos de atividade física, que naquela época não tinha. Né? As pessoas viviam naquela época exclusivamente para trabalhar, para tentar botar comida em casa. Né? Outra coisa que melhorou também foi a inserção da mulher no mercado de trabalho. Isso caiu consideravelmente, essa taxa de natalidade no Brasil e no mundo. Porque como a mulher antigamente vivia para o lar, a partir da década de 80, elas começaram a se integrar ao mercado de trabalho e parou de viver exclusivamente para cuidar dos filhos, né? E passou a ser um ajudante financeiro dentro da sua própria casa, não é? E isso fez com que houvesse
esse controle de natalidade, não é? Que, consequentemente, as mulheres pararam de ter aquela penca de filhos que tinham e passaram a ter, no máximo, 2 ou 3 filhos por família. Né? Tudo isso acabou contribuindo, não é, com o processo do desenvolvimento da população brasileira. Então, avança a medicina com produção de novos medicamentos, diagnóstico de formas de tratamentos passam a ser utilizadas na cura de doenças, melhoria na condição sanitária com a criação de sistema de abastecimento de água, rede de coleta de esgoto e tratamento de água também. Os sistemas de coleta de lixo também melhoraram, acabaram com os lixões e começaram a criar os aterros sanitários, que é muito bom, ambientalmente falando. A ampliação do sistema de educação pública, ou seja, as escolas melhoraram o sistema, tanto estrutural quanto em termos de melhores condições para o próprio professor, financeiramente falando. Ampliação da oferta de alimentos, consequentemente com o barateamento não, com a estabilização da moeda, as pessoas tiveram essa ampliação de oferta de alimentos porque teve o poder de compra, criação de novas vacinas e campanhas também de vacinação, também promoveu esse crescimento de forma mais controlada da população brasileira e a elevação da renda média do trabalhador. Né? Essa elevação também foi de suma importância, o trabalhador ele passou a ter uma condição salarial melhor, né, nos últimos anos, e aí as coisas começaram a melhorar de forma considerada para o trabalhador brasileiro. A gente tem um índice no mundo chamado IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que infelizmente alguns países acabam maquiando esse IDH, para se mostrar como um país que está crescendo economicamente e conjunturalmente aos países do mundo inteiro. E o Brasil é um deles. O IDH tem uma tabela que varia de 0 a 1. É a tabela do IDH. Tem uma variação que vai de 0 a 1. Onde nessa tabela a gente tem o Brasil colocado um país como IDH médio para alto, que é tudo uma farsa. Uma farsa por quê? Porque, infelizmente, tudo bem, a gente teve uma melhora considerável na educação brasileira, porém existem programas, criados por alguns governos, que eu não vou citar aqui, onde maquiou esse IDH brasileiro, porque hoje a escola pública, por exemplo, o aluno ele é obrigado a ser aprovado sem saber de nada. Hoje o aluno, eu mesmo trabalhei em escola pública já, e no 9º ano eu tinha aluno que não sabia escrever o próprio nome. Uma vergonha. E a gente para pensar, como é que um aluno que não sabe escrever o próprio nome está no 9º ano? Porque, infelizmente, existem ajudas para o sistema escolar de alguns órgãos, eu digo órgãos incompetentes, porque não são órgãos competentes, que se fosse competente teria uma fiscalização e via para onde realmente esse dinheiro iria. E aí, consequentemente, quanto menor o índice de aprovação, mais dinheiro infiltrado o índice de reprovação, mais dinheiro infiltrado nessa instituição escolar. E aí a direção acaba maquiando para receber uma quantidade de dinheiro vultuoso, ela manda passar uma tinta de cal na escola e o resto do dinheiro só Deus sabe para onde é que vai. Então, dessa forma, a educação acaba se tornando fragilizada e a gente começa a ter também uma universidade que, digamos assim, para todos, de uma forma que o aluno ele entra numa universidade particular, basicamente sem saber de nada e sai sem saber de nada mais ainda, porque infelizmente boa parte das universidades particulares por aí estão abertas visando exclusivamente o dinheiro e com os programas de governo que foram criados, como por exemplo o FIES, o aluno ele ingressa na universidade,
ele termina essa universidade e fica com a dívida porque ele não consegue arrumar um emprego de qualidade, porque a universidade não preparou ele para que ele entrasse no mercado de trabalho. E aí a dívida dele praticamente triplica, porque ele não tem como pagar essa universidade. E aí? Esse é o grande problema. Eu acredito que nas décadas de 80 e 90, a gente tinha pessoas entrando na universidade, onde o preparo era bem melhor, porque a gente tinha aqui em Pernambuco 2 universidades públicas, que era a federal e a FES, e eles tinham uma verdadeira guerra, mas uma guerra sadia em sala de aula, para se entrar na universidade pública. Algumas particulares, como a Unicap, a FUNES em Olinda, que era de formação de professores, e a FAFIRE, a FACHO, também tinha a FAFIRE, e a Faculdade de Direito de Olinda. Eram as faculdades que nós tínhamos aqui, que eram faculdades particulares, mas que tinham uma qualidade de ensino diferenciada. Hoje em dia, não. O cara termina uma escola, muitos estudam em colégios particulares e entram numa faculdade onde essa faculdade ela é mais barata do que uma escola que ele estudava. E aí o que acontece? O aluno hoje, muitas vezes, vai para a escola sabendo que ele vai ali só para cumprir hora, que ele sabe que ele vai terminar e vai entrar numa faculdade particular, pagando bem menos que a escola que ele estudava, que ele vai entrar, porque o dono da faculdade quer dinheiro apenas na universidade dele. Ele não quer qualidade, ele quer dinheiro, infelizmente. E isso acabou acarretando o quê? Uma falta de qualidade do profissional que ingressa no mercado de trabalho. Caiu consideravelmente. Infelizmente, o índice de desenvolvimento humano brasileiro ele é maquiado por conta disso. Diferente, por exemplo, da Noruega e da Islândia, que são os melhores IDH do mundo. O IDH está relacionado à saúde, educação e renda per capita. A saúde brasileira também ela melhorou consideravelmente. Como eu falei para vocês, antes a gente vivia às custas do NPS, depois foi criado o SUS, o LAFEP, mas que não é a mil maravilhas atualmente. Houve uma melhora considerada na saúde brasileira. E a renda per capita também, a gente teve essa melhoradazinha, mas não é a ideal. O brasileiro melhorou as condições financeiras, melhorou. Deu uma melhora, certo, está ótimo, mas não está mil maravilhas, olha que país excelente se viver. Mas, infelizmente, a gente tem uma população hoje com IDH de 0,699, dado como um país com IDH alto, mas na realidade não é. É de médio, e olhe lá, médio mesmo. Houve uma questão muito... É uma discussão hoje que se fala, principalmente a questão educacional no Brasil, que acaba, infelizmente, favorecendo essas questões. E com relação à estrutura etária, o brasileiro, graças a Deus, ele melhorou muito a expectativa de vida. Hoje nós temos uma expectativa de vida muito boa, o que se diz respeito ao que nós tínhamos em épocas passadas. O brasileiro está vivendo mais e melhor, graças a isso, muito à questão da estabilização da economia e também por conta do sistema médico hospitalar também, que deu uma melhorada considerável. E aí o idoso hoje é, na realidade, grande, a quantidade de idosos no Brasil. Eu não sei agora quando acabar essa pandemia, porque está morrendo muito idoso no Brasil, infelizmente, e deve cair consideravelmente essa margem de idosos no Brasil devido a essa pandemia. Eu espero que não, eu espero que a gente saia dessa o mais rápido possível, mas nós não tenhamos mais quantidade de mortes ligadas não somente às pessoas de certa idade, Vamos ver se as coisas melhoram nos próximos dias. Deixa eu falar agora um pouquinho de pirâmide etária. O que é a pirâmide etária?
Minha gente, a pirâmide etária é um indicador socioeconômico de um país. Através da pirâmide etária, a gente analisa se esse país é um país subdesenvolvido, um país desenvolvido ou um país em desenvolvimento. O que é um país subdesenvolvido? É um país pobre economicamente. Automaticamente, ser um país pobre, a pirâmide etária ela vai se demonstrar com uma base larga. Deixa eu mostrar aqui no livro de vocês, deve ter aqui. Ó. Eu tenho aqui alguns exemplos. Essa primeira pirâmide aqui, ela tem uma base larga, não é? O que é essa base da pirâmide? A base da pirâmide ela representa aqui os recém-nascidos entre 0 e 4 anos. Por que os países pobres eu tenho a base larga da pirâmide? É justamente por conta das faltas de informação e métodos contraceptivos. Então as mulheres elas começam a ter filhos à vontade. Então, tendo filho em grande quantidade, você vai ter uma base da pirâmide larga, porque você tem grande quantidade de crianças nascendo. Então, a pirâmide representa as crianças entre 0 e 4 anos. O meio da pirâmide, né? Ou seja, a metade da pirâmide aqui no meio, representa o quê? Representa a população jovem. Veja que em relação à base que eram recém-nascidos, já está bem estreita. Por quê? Porque a pobreza acaba gerando um alto índice de violência e a questão da fome também. E aí morrem muitos jovens no meio do caminho, não chegam a atingir a fase adulta por conta da violência. Então, países subdesenvolvidos mostram a base larga, o meio estreito e o topo ainda mais estreito. A ponta da pirâmide aqui é estreitamente, muito estreito realmente. Por quê? O topo representa os idosos, 65 ou mais. Então, eu tendo pouco idosos, eu levo a crer que as pessoas não estão envelhecendo nesses países. E automaticamente eu tenho poucos idosos. E isso ocorre por conta de quê? Justamente por conta do sistema médico hospitalar desfavorável. Os alimentos também não chegam de forma adequada para essa população. Não é? Já os países que apresentam-se em desenvolvimento, como é o caso do Brasil atualmente, os países em desenvolvimento apresentam o meio da pirâmide mais largo que a base. Esse é o indicativo que esse país que está em desenvolvimento. Por quê, professor? Porque o meio da pirâmide está mais largo que a base, porque aquele meio, em décadas passadas, era justamente a base. Como passou a haver um controle da natalidade, esse país se tornou um país em desenvolvimento, e passou-se a ter um controle da natalidade, porque as pessoas passaram a ter acesso aos métodos contraceptivos e às informações, essa base estreitou. As pessoas passaram a ter menos filhos, enquanto o meio, que era a base, ficou larga. Por quê? Melhorou-se condições de vida, oferta de empregabilidade, as mortes começaram a diminuir, não é? E aí, consequentemente, aquelas crianças recém-nascidas continuaram e se tornaram jovens que ingressaram no mercado de trabalho. E aí o topo da pirâmide, que era a quantidade de idosos, começaram também a engrossar um pouquinho, porque os idosos começaram a viver mais e melhor, devido a medicamentos, devido à alimentação, devido ao sistema médico hospitalar de qualidade. Tudo isso leva-se em consideração ao quê? A justamente esse processo, pelo qual acaba promovendo uma evolução nessa pirâmide etária. Já as pirâmides etárias de países desenvolvidos são pirâmides homogêneas, como é o caso, por exemplo, do Japão. No Japão, por exemplo, a gente tem um controle de natalidade muito rigoroso, porque o Japão é uma ilha muito pequena, e a população do Japão ela é praticamente insuportável por conta da quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Chega a 325 habitantes por quilômetro quadrado a população japonesa. E aí o que acontece? Hoje, no Japão, se a mulher engravidar, ela só pode ter um filho. E se for menina, ela vai ter que abortar. Porque, infelizmente, não se pode ter mais de um filho no Japão. E se for menina, quando ela crescer, o que acontece? Ela vai procriar. Mas hoje já está ocorrendo uma situação tanto quanto difícil no Japão, porque está faltando mulher no Japão. E algumas famílias começam a procurar casamentos para os filhos pela internet.
não é? Com pessoas de outros países. Aí o Japão tem uma base estreita, um meio também que segue a mesma largura da base e o topo também bem largo, porque no Japão as pessoas têm uma vida extremamente regrada. Principalmente mulheres que se alimentam, têm uma alimentação à base de peixe. O peixe é rico em ômega 3, que o ômega 3 ele é excelente para as mulheres porque ela evita o índice de câncer de colo de útero. Para você ter ideia, no Japão não tem caso de câncer de colo de útero porque a base alimentar das mulheres lá e dos homens também é de peixe. O peixe é rico em ômega 3. Eu digo a você, se eu fosse mulher, pelo menos uma vez por semana eu comeria uma lata de sardinha. Não a lata, né, mas a sardinha. Porque comer a lata é meio complicado, não é? Que a sardinha é o peixe que mais ômega 3 tem. E ela evita o câncer de colo de útero, não é? Então, o Japão, as pessoas têm vida regrada, praticam exercícios, né? Praticam artes marciais e, consequentemente, acabam vivendo mais, né? Tendo uma expectativa de vida bem elevada. Então, meus queridos, ó, uma tarefinha para vocês fazerem em casa, da página 174, 175, 177 e 178, ok? Então vocês vão fazer essa página 175 até a 178. Deixa eu falar aqui agora um pouquinho sobre a população economicamente ativa do Brasil, também conhecida como PEA. É o conjunto de pessoas que trabalham ou estão à procura de emprego, que constitui o potencial de mão de obra que pode ser absorvida pelos setores produtivos e atividades econômicas. Quais são os setores da economia no Brasil? O setor primário, setor secundário e o setor terciário. O setor primário, qual é ele? Extrativismo animal, vegetal e mineral. Grande parte da população brasileira, até a década de 80, vivia sob base do setor primário, não é? O Brasil, graças a Deus, tem os 3 setores extremamente desenvolvidos. E é isso que vai fazer com que, não é, o Brasil ele desponte na frente de todo mundo no dia que ele chegar e se tornar um país desenvolvido economicamente. Porque a gente vai ter os 3 setores bem desenvolvidos. Os países que são desenvolvidos hoje no mundo só tem o setor secundário e terciário, né, que tem um desenvolvimento muito grande, mas eles não têm o setor primário. Eles importam produtos agrícolas, né, ou agroindustriais dos países que são grandes produtores, como é o caso do Brasil. A gente tem o maior rebanho bovino do mundo. Somos o segundo maior produtor de grãos no mundo. Então, tudo isso proporciona com que o Brasil ele seja diferenciado dos outros países a partir do momento quando ele se tornar um país de economia desenvolvida, não é? Nos próximos anos, quem sabe. Já o setor secundário está relacionado às indústrias e à construção civil, não é? Que o Brasil vem despontando muito bem o setor industrial, não é? Desde a época do governo Fernando Collor de Mello, quando ele resolveu abrir a indústria nacional para a indústria multinacional, né? E que aqui no Brasil anteriormente a gente tinha uma indústria de péssima qualidade, a indústria brasileira era muito ruim. E aí quando Fernando Collor de Mello abriu o mercado nacional para o mercado internacional, houve-se a necessidade da indústria brasileira começar a se produzir em melhor qualidade por conta da concorrência. Que uma coisa é o monopólio e outra coisa é a concorrência. Se você tem um monopólio de alguma coisa, você produz da forma que você quiser e a população é obrigada a consumir. A partir do momento que aparece uma concorrência, ou você melhora a sua produtividade ou você acaba fechando. Como, por exemplo, ocorreu a sandálias Havaiana. A sandálias Havaiana até a década de 80 é uma sandália onde só quem comprava sandália Havaiana era a população de baixa renda, né? Porque eram 3 modelos apenas, um azul bebê, com o lugar que você precisava era branco, amarelo, o lugar que você precisava era branco, ou então preto, o lugar que você precisava era branco. Quando se abriu o mercado nacional para o mercado internacional, entrou-se aqui grandes empresas fabricantes de calçados, como a Grendene, não é? A Samoa, a Katina Surf, outras empresas fabricantes de calçados, e aí o que foi que aconteceu? A avançou, a gente melhora a produção, a gente vai quebrar. E aí começaram a se produzir. Hoje em dia, o Brasil exporta a sandália havaiana para
muitos lugares do mundo, inclusive para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos principais países a comprar sandália havaiana aqui por preços bem elevados lá que eles vendem, né? Então isso é de suma importância. O setor industrial ele é muito importante que ele seja desenvolvido, porque aí você melhora também a sua balança comercial, você passa a exportar mais produtos industrializados e importar menos, fazendo com que a balança comercial torne-se favorável, não é? E aí, consequentemente, você tem esse processo. E o setor terciário, não é? É o setor onde está localizado os comércio, serviço e turismo. Infelizmente, a gente tem no Brasil uma grande quantidade de pessoas que trabalham no comércio informal. São pessoas que trabalham sem carteira assinada, mas não têm direito à aposentadoria, não têm direito a 13º, não têm direito a férias. Então eles trabalham e tem que pagar seu INSS por fora se quiser um dia se aposentar. Senão o cara vai trabalhar até morrer. Se ele adoecer, ele vai morrer de fome também, porque ele não vai receber um auxílio, um auxílio doença, etc., que vai sustentar o período em que ele estiver doente. Infelizmente, as pessoas informais no Brasil são cada vez crescendo, né? Por quê? Porque falta de mão de obra qualificada. Nós não temos aqui, é o que eu falei, a gente teve uma explosão muito grande no setor ligado às universidades, porém não se prepararam profissionais de qualidade. E a gente está tendo esse reflexo hoje. Pessoas com mão de obra desqualificadas são colocadas para fora do mercado de trabalho, justamente surgindo esse comércio informal aí. Não é? O setor, quando eu falo de serviço, estou relacionado também no setor terciário, à segurança pública, ao sistema médico hospitalar, às escolas, bancos, tudo isso está ligado ao setor terciário da economia, que na realidade movimenta todo esse processo, né, de cadeia produtiva que nós temos no Brasil. Então, tudo isso se relaciona à nossa PEA, que é a população economicamente ativa. Não é? Então, meus queridos, tem mais uma página aqui para vocês responderem, que é na página 184. Não é? Eu espero que vocês estejam entendendo o nosso conteúdo. Não é? 184 tem também uma questão só na página 185. E aí a gente vai encerrando por aqui, não é? Nosso conteúdo. E na próxima aula a gente vai continuar, né? Façam, se for possível, mandem a foto desse exercício que vocês estão fazendo para mim na agenda digital que vocês têm aí na casa de vocês, não é? Leiam com atenção, não tem muita tarefa, dá para responder tranquilo. Vocês vão ter uma semana total para responder isso aí, porque eu vou ter aula com vocês. Deixa eu ver. Não, eu tenho aula sexta-feira também, né? Sexta-feira a gente vai dando continuidade, né? E aí a gente vai respondendo isso aqui devagarzinho. Aí na outra semana vocês vão me mostrar. Se ter essa foto aí, bota aí na agenda eletrônica de vocês. Aí eu vejo aqui se está tudo ok, tudinho. E aí a gente vai trabalhando de forma legal, né? Então, meus queridos, de antemão eu venho agradecer a vocês também pela força, né? Pelas orações que foram feitas pela recuperação do meu pai, né? Que infelizmente ele se foi, não conseguiu suportar a doença, ele já tinha 69 anos, mas eu senti que houve uma corrente, né, positiva da coordenadora, da direção, dos professores, dos alunos, né? Eu gostaria muito de agradecer a vocês, né, por essa força. E perdemos apenas um soldado, né? Mas a guerra não. A guerra continua e com certeza vamos sair vitoriosos, né, dessa guerra do homem contra o Covid-19. Vamos chegar lá e com fé em Deus, todos nós vamos vencer essa guerra.
né? Muito obrigado. Tenha um ótimo dia, né? E estudem que é importante. Um abraço.